Oi, pessoal, espero que estejam todos bem. Como a maioria de vocês sabem, eu acompanho e divulgo as mensagens de Nossa Senhora Rainha da Paz, as aparições de Medjugorje. E, na realidade, foi por conta da mensagem desse mês de Nossa Senhora que eu acabei pensando e resolvi fazer esses vídeos, serão 2. Por que isso aconteceu? Um dia, enquanto eu fazia minhas orações pessoais, eu me aprofundei muito num tema. Eu acho que isso já aconteceu com vocês. Às vezes a gente é levado pelo Espírito Santo e a gente quase que nem percebe, né? Acaba se aprofundando num tema e a gente acaba se esquecendo ali, rezando. E eu meditava sobre uma situação de Nossa Senhora, uma passagem da vida de Nossa Senhora, e acabei tendo uma experiência de oração no Espírito Santo que me marcou muito e que continua sempre presente na minha mente e no meu espírito. Nesse tempo em que estamos justamente na semana nos preparando para a grande festa de Pentecostes, que será no domingo, eu queria compartilhar com vocês 2 experiências. Num primeiro vídeo, contar um pouco para vocês sobre as aparições de Nossa Senhora em Medjugorje e qual é o centro da sua mensagem, o que ela deseja nos dizer. E num segundo vídeo, ter com vocês um momento de oração com base nessa oração que eu tive, que foi tão importante para mim, em preparação à festa de Pentecostes. Vamos lá? A primeira coisa que eu quero contar para vocês, e aí é até engraçado, porque quando eu fui batizada, minha mãe me consagrou a Nossa Senhora de Fátima. Nós sempre tivemos em casa uma imagem muito bonita de Nossa Senhora, e eu aprendi a rezar aos pés dessa imagem a vida inteira, desde muito pequena. Em 1990, eu tive o primeiro contato com Medjugorje, através da paróquia Nossa Senhora Rainha da Paz, do Frei Jorge da Paz. E comecei a acompanhar de perto tudo o que acontecia lá, a quantidade de graças, milagres, curas. E fui me apaixonando por Nossa Senhora Rainha da Paz, a ter um amor muito próximo de Nossa Senhora. Eu fui me aproximando mais ainda da mãezinha. E em determinado momento, e aí é que vem a parte engraçada, eu comecei a ter uma dúvida lá no fundo do meu coração. E, puxa, eu fui consagrada a Nossa Senhora de Fátima, né? E eu tenho me dedicado tanto a Nossa Senhora Rainha da Paz e às vezes nem me lembro de Nossa Senhora de Fátima. Eu rezo a Nossa Senhora Rainha da Paz. E é engraçado porque a gente sabe que Nossa Senhora é uma só. Então, se eu rezasse para Nossa Senhora de Fátima, com certeza a Rainha da Paz não ia ficar ofendida, porque são uma só. Mas eu tinha lá no fundo eu tinha como que um remorsinho, porque que eu estava esquecendo de Nossa Senhora de Fátima. E o que acalmou demais o meu coração foi descobrir, à medida que eu fui conhecendo Medjugorje, que a mensagem de Medjugorje e a mensagem de Fátima são a mesma mensagem. E que o que Nossa Senhora continua pedindo depois, tanto que ela pediu em Fátima, em Garabandal, e essa não é opinião só minha, opinião de vaticanistas, cardeais, bispos, muitos veem Medjugorje assim, uma continuação de Fátima e Garabandal, o que faz todo sentido, porque Nossa Senhora é uma só, e o que ela quer para os filhos, em 1917 o que ela queria, o que ela quer hoje, continua sendo a mesma coisa. Ela deseja a salvação de todos, ela quer todos os seus filhos no céu com Jesus, com o Pai. Então, falando um pouquinho de Medjugorje, para aqueles que não conhecem, né, essa realidade, a palavra Medjugorje significa entre montes. Na realidade é um vale, é uma pequena aldeia que fica no fundo de um vale cercada de montanhas. Lá Nossa Senhora se apresentou com o título de Rainha da Paz e ela apareceu e aparece a 6 videntes. Eram jovens, 6 jovens, e hoje
já temos, no próximo dia 25 de junho, estaremos comemorando 39 anos de aparições. É a mais longa aparição de que se tem notícia na história da Igreja. Essas aparições de Medjugorje se iniciaram no dia 24 de junho de 81, por volta das 18 horas. 6 jovens estavam na colina chamada Pó de Bordeaux e viram uma jovem carregando uma criança nos braços. E essa jovem fazia um sinal com a mão, chamando para que se aproximassem deles. Os jovens ficaram surpresos, os videntes, e assustados, e não se aproximaram, foram embora. No dia seguinte, dia 25 de junho de 81, eles se sentiram impelidos ao voltar ao lugar. E aí um fato pelo menos diferente. No dia 24, os 6 que foram, 2 deles não voltaram no dia 25, mas outros 2 se juntaram ao grupo, formando novamente 6, e os 6 viram Nossa Senhora e dessa vez conversaram com ela. Aqueles 2 que saíram do primeiro grupo e que não foram novamente chamados, eles viram Nossa Senhora, mas aquela foi a única vez. Desde então, os jovens passaram a ver a Virgem e a falar com ela todos os dias. Nossa Senhora deu a eles, está dando a eles 10 segredos. O que são esses segredos? Nossa Senhora disse aos videntes que lhes revelaria 10 segredos sobre acontecimentos e sinais que no momento oportuno seriam revelados. E Nossa Senhora foi revelando aos poucos esses segredos, não ao mesmo tempo a todos, cada um ia recebendo os segredos conforme Nossa Senhora desejava. E quando um dos videntes chegava ao 10º segredo, aí nesse momento paravam as aparições diárias e Nossa Senhora fixava uma data para cada vidente, quando chegava no 10º segredo, e uma vez por ano, na data fixada por Nossa Senhora, os videntes haveriam e falariam com ela. Todos também foram incumbidos por Nossa Senhora de rezarem por uma determinada intenção. Quem são os videntes? A primeira é Miriana. A Miriana tinha 16 anos quando começaram as aparições. Hoje ela é casada, ela tem 2 filhos e mora em Medjugorje. Ela teve aquelas aparições diárias até o dia 25 de dezembro de 82, portanto, só durante um ano. E foi quando Nossa Senhora revelou a ela o 10º segredo. E aí a Miriana passou a ter uma aparição anual no dia 18 de maio, essa data foi Nossa Senhora que determinou, que é o dia do seu aniversário. E a sua intenção de oração, que Nossa Senhora fixou para ela, é rezar pelos não crentes, aqueles que não conhecem a Deus. Outra vidente é a Ivanka, que na época tinha 15 anos no início das aparições, hoje é casada, tem 3 filhos, também mora em Medjugorje. Ela teve aparições diárias até o dia 7 de maio de 85, quando Nossa Senhora revelou o 10º segredo, e aí passou a ter uma aparição anual no dia 25 de junho, que é a festa das aparições. O aniversário é comemorado sempre no dia 25 de junho, por ter sido o primeiro dia que Nossa Senhora conversou de fato com os videntes. Sua intenção de oração é pelas famílias. O outro vidente é o Yakov, que é o mais novo dos videntes, tinha só 10 anos de idade quando Nossa Senhora apareceu. Também hoje é casado, tem 3 filhos, também mora em Medjugorje. Ele teve aparições diárias até setembro de 98, quando Nossa Senhora deu a ele o 10º segredo, e aí ele passou a ter aparição anual no dia 25 de dezembro, na festa do Natal. Sua intenção de oração é pelos doentes. O Ivan tinha 15 anos no início das aparições. Hoje ele é casado, tem 3 filhos e ele mora nos Estados Unidos, em Boston. Ele continua tendo aparições diárias
ele recebeu até agora 9 segredos de Nossa Senhora. E a sua intenção de oração é pelos jovens e sacerdotes. A Visca tinha 17 anos quando começaram as aparições, hoje é casada, tem um filho, ainda mora em Medjugorje, e ela também continua vendo Nossa Senhora todos os dias e também recebeu até o 9º segredo. Sua intenção de oração é pelos doentes. E tem a Maria, que tinha 15 anos no início das aparições. Hoje ela é casada, ela tem 4 filhos, mora na Itália uma parte do ano e uma parte do ano em Medjugorje. Ela ainda tem aparições diárias, também recebeu 9 segredos. Portanto, hoje em dia, são só 3 videntes que têm aparições diárias e todos receberam até o 9º segredo. Sua intenção de oração é pelas almas do purgatório. Bem, essas aparições, sendo as mais longas da história, 39 anos de aparições, o mundo inteiro acompanha, muitos peregrinos, é um lugar onde vai muita gente em peregrinação, e existe uma comissão que está analisando tudo isso, toda essa repercussão que avaliou os videntes para ver se as condições físicas, mentais, se eles são normais, e sim, todos eles são perfeitamente normais, saudáveis. E então, no dia 13 de maio do ano passado, o Papa Francisco autorizou que houvesse peregrinações ao Santuário Mariano de Medjugorje. Foi reconhecido como um santuário mariano por conta dos frutos que não podem ser ignorados. A quantidade de conversões, de milagres que são testemunhados em Medjugorje é um absurdo. É muita coisa que acontece lá. Coisas que só fazem crescer a nossa igreja. Medjugorje é chamado hoje o confessionário do mundo. Em nenhum outro lugar do mundo, nem em Fátima, nem em Lourdes, Garabandal, Salete, nenhum lugar houve tantas confissões e comunhões como existe em Medjugorje até hoje. Contudo, não tem ainda um reconhecimento definitivo do Vaticano, o reconhecimento pontifício, que a gente chama. Por quê? Para haver o reconhecimento tanto da santidade de alguém para ser declarado beato ou santo, são necessários alguns passos. E no caso das aparições também. No caso de Medjugorje, qual é o problema? O maior problema é que as aparições não terminaram ainda. Uma das coisas que são necessárias são analisar os frutos, os milagres, tudo o que aconteceu durante as aparições e durante todo o período. Mas também o que acontece depois que cessam as aparições. Um santo é declarado santo quando há milagres que continuam acontecendo depois que ele já faleceu. Assim foi em Fátima, os milagres continuaram acontecendo. Em Lourdes continuaram acontecendo e foram reconhecidos pela Santa Igreja. Então, Medjugorje ainda não tem o reconhecimento pontifício, um dos motivos porque as aparições não terminaram ainda. Mas e sobre as mensagens? O que Nossa Senhora quer de nós? A gente precisa conhecer o contexto de Medjugorje. No início das aparições, as mensagens que Nossa Senhora passava diariamente a eles encontraram um grande problema. O comunismo predominava na região e as pessoas tinham medo. Então, qual foi a situação que Nossa Senhora encontrou? Uma aldeia, Medjugorje é uma aldeia extremamente simples, pobre, que vive de tabaco, que vive de pastoreio de ovelhas. Lá não dá para plantar quase nada, é uma terra rochosa, não dá para se plantar muitas coisas. E com o medo do comunismo, com a perseguição aos padres, aos católicos, então o povo também estava muito retraído. O que Nossa Senhora começou a fazer? Nossa Senhora começou a ensiná-los. A gente fala hoje em dia a escola de Nossa Senhora em Medjugorje. Por exemplo, por séculos, uma tradição franciscana era ensinar o povo a rezar 7 Pai Nossos, 7 Ave Marias e 7 Glórias. Quem cuida da paróquia de Medjugorje desde sempre são os franciscanos.
E eles também ensinaram isso ao povo de lá. E Nossa Senhora, então, nas primeiras aparições, o que ela pede para o povo? Ela não foge da tradição. Ela pede, a única coisa que ela pediu foi que se acrescentassem a oração do creio no início desse tercinho que ficou conhecido como Terço da Paz, lá em Medjugorje. E então rezar os 7 Pai Nosso, Ave Marias e Glórias. E Nossa Senhora pediu que se fizesse isso depois da missa ou antes de se deitar. Assim, Nossa Senhora foi educando o povo, ensinando aos poucos as pessoas a voltarem a se aproximar mais de Deus, apesar da situação difícil. E aos poucos ela pediu o terço, depois ela pediu o rosário, ela começou a ensinar o jejum, ela começou a pedir adoração ao Santíssimo, a confissão com mais frequência, a missa diária, se possível, a leitura da palavra. E assim ela continua pedindo e ensinando até agora, pedindo a conversão através das mensagens que ela nos dá. Ela pede, rezem, 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 ela insiste na oração, orai, orai. Ela insiste no jejum, ela insiste na leitura da palavra e ela pede, não rezem apenas com os lábios, mas rezem com o coração, sejam portadores de paz e da alegria de Deus. De 1º de março de 1984 até 8 de janeiro de 87, a mensagem para o povo era transmitida sempre às quintas-feiras. Toda semana, na quinta-feira, tinha uma mensagem. A partir do dia 25 de janeiro de 87 e até agora, Nossa Senhora deixa uma mensagem para o mundo no dia 25 de cada mês. E então a gente pergunta o que Nossa Senhora pede. Veja, igualzinho que em Fátima, o que Nossa Senhora Rainha da Paz pede até hoje, insiste, é a conversão dos pobres pecadores. E como podemos alcançar isso? E mais uma vez Nossa Senhora, ela não iria se contradizer, não é? Se ela falou em Fátima, ela vai falar em Medjugorje. Ela pede a oração diária do Santo Terço, a leitura da palavra, a confissão, a missa, em intenção da conversão dos pobres pecadores. Então, vamos à mensagem desse mês. Mensagem de Nossa Senhora Rainha da Paz, do dia 25 de maio de 2020. Queridos filhos, orem comigo para que todos vocês tenham uma vida nova. Em seus corações, filhinhos, vocês sabem o que deve mudar. Retornem a Deus e aos seus mandamentos, para que o Espírito Santo possa mudar as suas vidas e a face dessa terra que necessita de uma renovação no Espírito. Filhinhos, sejam oração para todos aqueles que não oram, sejam alegria para todos os que não veem uma saída. Sejam portadores de luz na escuridão desse tempo turbulento. Orem e peçam a ajuda e a proteção dos santos, para que vocês também possam ansiar pelo céu e pelas realidades celestiais. Eu estou com vocês e a todos protejo e abençoo com a minha bênção materna. Obrigado por terem respondido ao meu chamado. Eu sempre me comovo com as mensagens de Nossa Senhora. Primeiro que ela nos chama, queridos filhos. Olha como ela fala, como uma mãe mesmo, né? Filhinhos. Ela nos educa. Orem comigo para que vocês tenham uma vida nova. O que é uma vida nova, senão o pedido de Fátima? Convertam-se. A gente se converter a cada dia é ter uma vida nova. E ela nos alerta, nos seus corações, vocês sabem o que deve mudar. Retornem a Deus e aos seus mandamentos, para que o Espírito Santo possa mudar suas vidas e a face dessa terra. E aí a gente pensa no momento em que nós estamos vivendo essa pandemia,
vendo tudo que está acontecendo nesse mundo, vendo as maldades acontecendo. Eu confesso a vocês que desde o início dessa pandemia, tem sido uma oração frequente para mim, pedir a Deus um novo Pentecostes. Eu tenho pedido com muita frequência a Deus. Falo, Senhor, a gente está vendo tanta coisa ruim acontecer, tanto sofrimento. Será que uma vinda do Espírito Santo não abriria os olhos e o coração das pessoas? E eu venho rezando insistentemente nessa intenção. E então, quando eu vi essa mensagem, me falou muito forte isso. Quando ela diz para a gente que o Espírito Santo possa mudar as nossas vidas e a face dessa terra que necessita de uma renovação no Espírito. E ela diz, ela nos pede, Nossa Senhora pedindo para nós, sejam oração por aqueles que não oram, sejam alegria para todos os que não veem uma saída. Esse ser oração pelos que não oram não lembra Nossa Senhora de Fátima? A oração do anjo? Adorar-vos por aqueles que não vos adoram, crer pelos que não creem, esperar pelos que não esperam, amar por aqueles que não amam. E ela diz, sejam alegria para todos os que hoje não veem uma saída. Sejam portadores de luz na escuridão, nesse tempo turbulento, no tempo da pandemia que nós estamos vivendo. Orem e peçam, olha só, ela pede que a gente chame a proteção dos santos, para que também nós, como eles, seguindo o seu exemplo, possamos ansiar pelo céu e pelas realidades celestiais. É triste a gente perceber que parece que hoje em dia está todo mundo, não que seja errado usar máscara, como diz o padre Gilberto, falou isso outro dia numa homilia, não é errado, a gente tem que se cuidar, tem que cuidar dos outros, usar máscara, gel, mas será que esse cuidado extremo que nós estamos tendo conosco, a gente não deveria ter com a nossa alma, com o nosso espírito, com a realidade celestial? E é isso que Nossa Senhora nos pede, que possamos ansiar pelo céu, ter uma preocupação tão grande com as nossas almas, que nós tenhamos ânsia do céu. E ela termina, que eu acho sempre maravilhoso, nos abençoando com a sua bênção materna, e aí ela nos agradece, Nossa Senhora agradecendo, obrigado por terem respondido ao meu chamado. Nossa Senhora de Fátima, rogai por nós. Nossa Senhora Rainha da Paz, rogai por nós e dai-nos a vossa paz. Obrigado, meus irmãos. Fiquem com Deus.